How wonderful to be here with you again. Que maravilhoso poder estar com vocês novamente. Wonderful to be part of this great conference É in the tremendo opening night, poder fazer parte dessa conferência na noite de abertura, to renew fellowship with my dear brother, para poder renovar novamente nossa comunhão com o Pastor apóstolo Clay, Clay, and to be again here with my other brother, e também estar aqui com o outro irmão, Ndugu Leif. Leif. I'll tell you what Ndugu means in a moment. Deixa eu te falar o que significa essa palavra, Olugu. And wonderful to meet some old friends and make some new friends, Bom encontrar amigos antigos e fazer novos amigos. connected in Conexões Christ em Cristo and in His service. para o seu serviço. Yes, I'm not very fond of titles. Eu não sou muito a favor de títulos. As if titles, build up until you think you're somebody. Até que você, é como se você vai elevando até chegar em algo que você pensa que é alguém. So I was preaching with a bunch of Africans, Eu Nigerians. estava pregando na Nigéria com um bando de nigerianos. And I know they're fond of titles. Eu sei que eles gostam muito de títulos. So I said, look, E eu disse assim, olha, I'm Colin. eu sou o Colin. If you insist, Colin Volta. Colin, volta. Volta. But they, no. You cannot just be Colin. Você não pode ser só o Colin. You must have something before your name. Tem que ter algo antes do seu nome. So I remembered way back in Então Africa. eu me lembrei lá atrás na África. And I said, okay, E eu disse, ok, you can call me Ndugu Colin. você pode me chamar Ndugu Colin. Ndugu means brother. Ndugu significa irmão. But after the meeting, Mas depois do encontro, a purebred African mama came to me. uma mamãe pura na África veio até mim. And when an African mama comes pointing her finger, you tremble. E quando uma mamãe africana vem até você e aponta o dedo na sua cara, você estremece. She said, you cannot call yourself brother. Ela falou, você não pode chamar você mesmo de irmão. Ndugu. Ndugu is for children. Isso é para criança. You must call yourself Mzee. Você tem que chamar Nzé. Mzee means old man. Nzé significa homem velho. But it's not like old man. It means like a man who carries gray hair and respect. Mas homem não só velho, mas o significado é que tem o cabelo grisalho com respeito. But tonight amongst you, I am Ndugu. Mas nessa noite eu quero ser para vocês Ndugu, I am irmão. your brother. Eu sou seu irmão. We are brothers and sisters in Christ. Nós somos irmãos e irmãs em Same Spirit of God. Eu viajei em muitos lugares. And I want to testify tonight. E eu quero testificar nessa noite. All over the world, Todas as partes do mundo, the Spirit is o moving. Espírito de Deus está se movendo.
We can go to many places and talk about it. Podemos ir para muitos lugares e falar a respeito. I would like to talk about Eu it, gostaria até de falar a respeito, but I have to get to my message. mas eu quero chegar aqui nessa mensagem. I want you to turn to Genesis chapter 1. E eu quero ir para Gênesis capítulo 1. We're going to read verses 1 to 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. In the beginning, No começo, no princípio, God created the heavens and the earth. criou Deus os céus e a terra. The earth was without form and void, A terra, porém, estava sem forma e vazia. and darkness was over the face of the deep. E havia trevas sobre a face do abismo. And the Spirit of God was moving. E o Espírito de Deus estava se movendo. The Spirit of God was moving. O Espírito de Deus estava se movendo. And the Hebrew word means the Spirit of God was hovering. Na palavra hebraica significa que ele estava pairando Over the face of the waters. sobre a face das águas. And God said, E disse Deus: let there be light. haja luz, And there was. e houve luz. Light. Heavenly Father, we come to your word tonight and ask you to break the bread and touch every O heart. Senhor venha tocar cada coração nessa noite. Let your Holy Spirit be Que released o Espírito Santo seja liberado. através da sua palavra. Through your word. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen and amen. Amém? This verse takes us to the beginning. Esse verso nos leva de volta ao início. The beginning of O creation. início da criação. And what we notice straight away E o que nós sabemos de imediato, is that God began in a very strange way. que Deus começou de uma maneira até um pouco estranha. Somehow we have this De idea alguma forma nós temos a ideia that creation kind of just happened. que a criação meio que aconteceu. But we know that when God created, Mas nós sabemos que quando Deus criou, He began somewhere. Ele começou em algum lugar. He brought everything into being, Ele trouxe tudo aquilo para que existisse. but He chose to create not just in one action. Mas Ele escolheu fazer não somente em uma ação. He chose to introduce us to a very important principle. Ele escolheu fazer de uma maneira onde podemos tirar um princípio And that importante. is the principle of the moving of the Holy E esse Spirit. é o princípio do mover do Espírito Santo. We read that the earth at this point was not fully formed. Nós vemos então que no início a terra não estava totalmente formada. This tells us that creation is a process. Isso nos diz que a criação é um processo. God is a God of process. Deus é um Deus de processos. Nothing comes forth fully formed. Nada acontece totalmente pronto. Now that should encourage you. Isso é muito encorajador. It should encourage you to know É encorajador para nós sabermos that you are not yet fully que formed. nós aqui não estamos totalmente prontos. There is a process of spiritual formation Existe uma formação espiritual, um processo acontecendo that begins with you where you are. que começa com cada um de nós onde nós estamos. This is a process of growth, É um processo de crescimento, a process of being shaped. é um processo de ser formado. You are becoming what God intended you to Você be. está se formando naquilo que Deus quer que você seja. Now, this is a principle that applies in every spiritual direction. Isso é um princípio que se aplica em toda dimensão espiritual. Many years ago, Muitos anos atrás, God called me into His ministry, Deus me chamou para o seu ministério and I was sitting at the back of the e eu church, estava sentado na parte de trás da igreja. and these visions kept coming to my E mind. essas visões ficavam vindo na minha mente. Thousands and thousands of people, Milhares e milhares de pessoas, miracles, milagres, amazing things. coisas impressionantes. And I said, yes, Lord, E eu disse, sim, Senhor, I'm ready for that. eu estou pronto para isso. And God said, oh no, you're not E ready. Deus me falou, não, você não está pronto ainda não. First I have to shape you. Primeiro eu vou ter que modelar. First I have to form you. Primeiro eu vou ter que formar. There is a process. Existe um processo. And in this E process, neste processo, we can trust one thing, nós podemos
confiar em uma coisa. The Spirit is moving. O Espírito está movendo. I want to tell you right now Eu tonight, quero dizer para você nessa noite. the Spirit of God O Espírito de Deus is moving over your life. está a se mover sobre a sua vida. You may say, I'm not very advanced. Ah, mas eu não tenho avançado muito. I'm 72 years of Eu age, tenho 72 anos de idade. but I am still a baby. Mas eu ainda sou um bebê. There's so much more. Tem tanto mais para So aprender. much more to lay hold of. Tanto mais para se apoderar. So much more to grasp. Tanto mais para agarrar. In many ways, my dear De brothers, muitas maneiras, meus irmãos. I feel I've not even yet begun, Eu sinto que eu nem comecei ainda. because our God is bigger than who Porque you o nosso are. Deus é maior. He says, I will make you to become. Eu vou fazer com que você se torne. So I want to encourage you, first of all, Eu quero te encorajar, em primeiro to know lugar, this, that you are part of a process. que você faz parte desse processo. I feel that there are some people Eu sinto que existem pessoas aqui. who are saying, God, not much is happening in my life. Ai, Deus, não está acontecendo muita coisa na minha vida. I am praying, Eu estou orando, not much is não happening. está acontecendo quase nada. I'm trying to move Eu estou forward, tentando ir para frente, not much is nada happening. está acontecendo. But I want to tell you that the Holy Spirit is moving. Mas eu quero declarar nessa noite que o Espírito de Deus está se movendo. Always moving. Ele está sempre se He movendo. is the Spirit of movement. Ele é o Espírito de movimento. He's the Spirit of creation. Ele é o Espírito da criação. He is shaping Ele you. está te formando. He is forming Ele está you. te reformando, moldando. Mudando. Isso. Forma. I want you to notice the condition that was on the earth at this time. Eu quero falar o que estava acontecendo, a condição da terra nesse momento. It was without form, Estava sem forma, but God was going to form it. mas Deus iria formar. It was empty, Estava vazio, but God was going to fill it. mas Deus ia encher. Now, when we say the earth was empty, Quando a gente fala que a terra estava vazia, that's not strictly true, não é exatamente correto, because someone was already there. porque alguém já estava lá. The Holy Spirit. O Espírito Santo. The Holy Spirit. O Espírito Santo. The Holy O Spirit Espírito Santo. is hovering over the emptiness of your life. Ele está pairando sobre as áreas vazias da sua vida. So many people today Muitas pessoas hoje are feeling empty, estão se sentindo vazias. and they're looking to be filled E elas estão querendo ser cheias with all kinds of de things. todos os tipos de coisas diferentes. But there is only one thing that can truly fill you. Mas existe somente uma coisa que pode te encher. One thing that one person who can truly fill Uma you. coisa, uma pessoa somente que pode te encher. The only fullness you need A única plenitude que você necessita is the fullness of the Holy é a Spirit. plenitude do Espírito Santo. Do you feel empty? Você se sente vazio? Then get ready, you're going to be filled. Então se prepare porque você vai ser cheio nessa noite. This fullness of the Holy Spirit, Essa plenitude do Espírito Santo, I don't think we realize what it means. eu não sei se a gente entende o que significa. Being filled with the Holy Spirit. Ser cheio do Espírito Santo. Do you know who the Holy Spirit Você is? sabe quem o Espírito Santo é? He is God. Ele é Deus. He is God. Ele é Deus. Unlimited in power. Onipotente em poder. The Holy Spirit carries every characteristic and every attribute of God Himself. O Espírito Santo carrega cada atributo e cada qualidade de Deus mesmo. Because the Spirit is God. Porque o Espírito é Deus. If only we knew what Mr. Holy Spirit can bring to us, Se
Se a gente pudesse entender o que o Espírito Santo pode trazer a nós, we would look nowhere else, a gente não procuraria em nenhum outro lugar, but we would seek Him only. mas a gente buscaria a Ele somente. Holy Spirit, O Espírito Santo, fill me with your presence. enche-me da tua presença. Holy Spirit, Espírito Santo, bring everything that God has for me. traz tudo que Deus tem para mim. Bring it to me. Traga até mim. That is why the Holy Spirit was sent É por isso que o Espírito Santo foi enviado at the very beginning of no creation. princípio da criação. And the Holy Spirit has never left the E earth. o Espírito Santo nunca saiu ou deixou a terra. The Holy Spirit is the manifestation of O God. Espírito Santo é a manifestação de Deus. And in this act of E creation, nesse ato da criação, we see the Holy Spirit operating, nós vemos o Espírito Santo operando, but not operating alone. mas não operando de uma maneira sozinha. Because you see, God the Father, Que você vê, Deus o Pai, God the Son, Deus o Filho, and God the Holy Deus o Spirit, Espírito Santo, three persons, três pessoas, one God, Deus, always act together. sempre trabalham de uma forma junta. Think about creation itself. Pense na criação. In the beginning, E no princípio, God created. Deus criou. This is a reference to God the Father. A referência de Deus o Pai. In the beginning, No princípio, the Spirit was operating. o Espírito também estava operando. The Holy Spirit is the Spirit of O creation. Espírito Santo é o Espírito da criação. But don't forget Mas the não se third esqueça, person that I've not mentioned yet, a terceira pessoa que eu não mencionei and ainda. that's God the Son. Esse é o Filho. Where is He? Aonde que ele está? Ah, He's here. Ah, ele está aqui. He's here. Ele está aqui também. I want to show you this Eu image quero te mostrar essa imagem that is here in the Hebrew. que está aqui no hebraico. The Holy Spirit is hovering O Espírito Santo está pairando like a bird. como pássaro. Now, I'm not familiar with all your hovering birds in Brazil, Eu não estou familiarizado com todos os pássaros no Brasil que pairam, but I have a picture in my mind mas eu tenho uma figura na minha mente of a hovering bird of England. de um pássaro que paira lá na Inglaterra. It is called a sparrowhawk. É chamado de gavião. I showed Brother Eu Leify mostrei para o pastor Leif a YouTube no YouTube of a sparrowhawk hovering. gavião pairando. This is amazing. É impressionante. What happens is the sparrowhawk catches the wind É que ele pega o vento. and hangs like a hang glider, É como se ele estivesse como um pipa, hovering, pairando. Asa hovering, delta, pairando, hovering. pairando. What is the sparrowhawk hovering over? O que ele está pairando sobre? Watching, Observando. watching, Ele está observando. watching for that little mouse Está à procura daquele ratinho that will run across the que field. vai passar no meio da grama. And when the sparrowhawk sees that mouse, E quando esse gavião vê o rato, no more hovering. ele para de pairar. He folds his Ele wings solta suas asas. and dives like lightning Ele mergulha como um to raio snatch up the object. e pega aquilo que ele estava esperando. Holy Spirit is hovering. O Espírito Santo está pairando. He's hovering. Ele está pairando. He is watching. Ele está He observando. is waiting. Ele está observando. What is he waiting O for? que ele está esperando? We find out in the very next verse. Nós entendemos no próximo verso. And God said, E Deus disse: let there be light. haja luz. And when the Spirit heard the word, Quando o Espírito ouviu a palavra, when the Spirit saw Jesus, who is the Word, quando o Espírito viu a Jesus, que é a palavra, he folded his ele wings dobrou suas and asas. leaped into Ele action foi em ação and brought to fulfillment the Word of God. e trouxe o cumprimento da palavra de Let there Deus. be light. Que haja luz. And there was light. E houve luz. That's the activity of the Holy Spirit. Essa é a atividade do Espírito Santo. That's the activity of the Holy Spirit. Essa é a atividade do Espírito Santo. He is hovering over your life. Ele está pairando sobre a sua vida, Waiting. esperando. What is he waiting for? O que ele está esperando? The Word of God. A palavra de Deus. The Spirit always works with the O Word. Espírito sempre trabalha com a palavra. That's why we preach. Por isso que nós pregamos.
When we preach and bring God's word, Quando nós pregamos e trazemos a palavra de it Deus, releases the activity of the Holy Spirit in your life. libera a atividade do Espírito Santo sobre a sua vida. When you receive the Quando word, você recebe a palavra, the Spirit works. o Espírito trabalha. Every day of your life, Cada dia da sua vida, open the word of God. abra a palavra de Deus. And as you open the word of God, Conforme você abre a palavra, feel the Spirit sinta o Espírito hovering, pairando, waiting esperando for you to receive the word. para você receber essa palavra. And when you receive the word, Quando você recebe essa palavra, the word is activated in you by the power of the Holy Spirit. a palavra é ativada em você através do poder do Espírito Santo. Amen, amen. Amém, amém. So the Spirit is at work in your life, Então o Espírito está trabalhando sobre a sua vida, forming you, formando, shaping you, moldando, making what you can become, fazendo de você aquilo que você pode se tornar, making you whom God has destined you to be. fazendo de você aquilo que Deus destinou para você ser. The Holy Spirit is ready to fill your empty, O Espírito Santo está pronto de encher as áreas vazias da sua vida, so that you'll know what it is like to be filled with para God. que você possa saber o que é ser cheio de Deus. And this Holy Spirit E este Espírito Santo was also the spirit of affirmation. também é o Espírito de afirmação. Think a little bit, Pense um pouquinho sobre isso. and in your mind go forward in Genesis 1 and Genesis 2. Deixe a sua mente viajar um pouquinho. Gênesis 1, Gênesis 2. God speaks, Deus fala, the Spirit works, o Espírito trabalha and something good comes. e algo bom acontece. In stages, Em estágios, when we learn to walk with the Holy quando Spirit, aprendemos a andar com o Espírito Santo, the goodness of God unfolds. a bondade de Deus vem sobre nós. Dia cada dia. Day after day. Hoje, today, Today, hoje, God is good. Deus está movendo. Yesterday, Ontem, God was good. Deus era bom. I thank you, brother, for your word of Eu generosity. quero agradecer ao pastor que ministrou sobre generosidade. The Holy Spirit is a generous spirit. O Espírito Santo é um Espírito generoso. God is a generous God. Deus é um Deus generoso. Jesus is generous and full of grace. Jesus é generoso e cheio de graça. And because of that, E por causa disso, what he does is good. o que ele faz é bom. We have this saying in Africa. Nós temos esse ditado na África. God na good God, devil na bad devil. Deus é bom e o diabo é mau. Yes. And we can simples now. God is good. Deus é bom. Whoever comes to God Quem vem até Deus must believe that He is deve acreditar que Ele é and that He is good e Ele é bom, and will reward those who diligently seek Him. galardoador daqueles que o buscam diligentemente. I'm going to show you the goodness of God. Mas eu quero mostrar também a bondade de Deus. When God created, Quando Deus criou, He put the Spirit there first. Ele colocou o Espírito ali primeiro. And out of that came a beautiful E creation. disso saiu a criação linda do Senhor. And in that beautiful E creation, nessa criação bonita, which was good, que era boa, because God is good, porque Deus é bom, He planted a garden plantou um jardim eastward in Eden, chamado Éden. and God came to manifest His presence E in that Deus garden. veio manifestar a sua presença naquele jardim. That's the affirmation of God over His own creation. Essa é a afirmação de Deus sobre a sua criação. This is so good Isso é tão bom that God wants to live here, que Deus quer viver aqui. not just in the
creation generally, não somente de uma forma geral na criação, but specifically in that special part of his mas creation, nessa parte específica da sua criação, humanity, humanidade, men and women, homem e mulher, you and me. você e eu. And when God comes to dwell, E quando Deus vem habitar, it is his é affirmation. a sua afirmação. This is the only affirmation you will ever need. Essa é a única afirmação que você necessita, That is the affirmation of God on your life que é a afirmação de Deus na sua vida, and the presence of the Spirit a presença do Espírito Santo. is the affirmation of God over your É a life. afirmação de Deus na sua vida. Jesus is the great example of this. Jesus é o exemplo maior disso. You remember when Jesus was baptized by John? Você se lembra quando Jesus foi batizado por João? What happened as he came up out of the Quando ele waters? saiu das águas, The Bible says, a Bíblia diz, while Jesus prayed, enquanto Jesus estava orando, the heavens opened. os céus se abriram. Do you know what happens when you pray? Você sabe o que acontece quando você ora? The heavens Os céus se abrem. when the heavens open, E quando os céus se abrem, the Spirit comes o down. Espírito vem. The Bible says the heavens open, A palavra diz que os céus se abriram. and the Spirit, that hovering E bird, o Espírito daquele pássaro que estava pairando came down and rested on Jesus. veio e repousou sobre Jesus. This was to show that he was already the anointed one. Para mostrar que ele era aquele já ungido de Deus. This was the affirmation of who he already was. Essa era a afirmação de quem ele já He era. didn't become the Son of Ele não God. se tornou filho de He Deus. always Ele was. sempre foi o filho But de he Deus. was affirmed Mas as ele the foi Son of afirmado God. ali como filho de And the Deus. voice from heaven said, E a voz do céu disse: "This is my beloved Son, Esse é o meu filho amado, in whom I am well em pleased." quem eu me comprazo. Wow. But let me tell you something. Mas deixa eu te falar algo. That same affirmation of the Father over the Son Essa mesma by the afirmação Spirit do Pai para o Filho através do Espírito is the same affirmation é a, of which He affirms your life. é a mesma afirmação que ele libera sobre a sua vida. And the proof of it is E a prova disso é the presence of the Holy a Spirit. presença do Espírito Oh, Santo. we worship you, Oh, Holy te Spirit. adoramos, Espírito Santo. We welcome you, Holy Sim, Spirit. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Father, send your Spirit fresh upon our Manda lives. do teu Espírito de uma forma fresca sobre nós. Come shape us. Vem nos moldar, Come form vem us. nos formar, Come fill us. vem nos encher, Come affirm us, Heavenly vem Father. afirmar cada um de nós aqui. We receive afresh Você receba essa frescura do the Senhor, Spirit of o sonship. Espírito de Filho. Amen. Quem pode dizer amém? So now, Agora, let us talk a little more vamos falar um pouquinho mais about what happens do que acontece when the Spirit comes. quando o Espírito vem. I want to put it like this. Eu quero colocar dessa maneira: The Holy Spirit o Espírito Santo brings the shalom of God. traz o shalom de Deus. By the end of creation, No final da criação, on the sixth day, no sexto dia, God rested on the seventh day. ele descansou no sétimo dia. And how would we describe that Sabbath? E como nós descrevemos esse sábado? Rest, Descansa, peace, paz, shalom. shalom. He speaks peace Ele libera paz over your chaos tonight. sobre o caos que você está atravessando hoje. My fellow ministers would agree with me. Ministros aqui concordam comigo?
all over the world, ao redor do mundo, a spirit of chaos o espírito do caos operating tem operado simultaneously simultaneamente over every nation. em todas as nações. Many of us also Muitos de nós também feel the forces of chaos sentimos a força do caos, trying to bring disruption, tentando interromper as coisas, confusion, confusão, disunity, desunidade, the opposite of peace. o oposto de paz. But the Spirit of God is moving again Mas o Espírito de Deus está se movendo novamente over the surface of the waters. sobre a face das águas. But this time it's not just the waters of a sea or ocean, Mas dessa vez não é somente sobre o oceano, it's the waters of the é nation. a água das nações. The Spirit is O moving Espírito está se movendo. across the waters of the nation. As águas de todas as nações. And as the Spirit moves, E conforme o Espírito se and the move word is e released, a palavra é liberada, chaos becomes o shalom, caos se torna em shalom, darkness becomes light, as trevas se tornam em luz, confusion becomes clarity, confusão se torna em clareza, everything that is negative tudo aquilo que era negativo, operating from the kingdom of darkness operando através do reino das trevas, is going to be shaken by vai the ser Holy abalado pelo Espírito Santo. Spirit. And everyone who says, E quem disser, I want the kingdom, eu quero o reino, will step out of chaos vai sair deste caos into the shalom of e God. vai entrar no shalom de Deus. God's kingdom is here. O reino de Deus está aqui. God's kingdom is here. O reino dele está aqui. Eu quero isso. E vocês? Amém. Amém. Let me prophesy over you. Deixa eu profetizar sobre vocês. I'm not preaching now. Não vou pregar agora. I'm prophesying. Estou profetizando. When the Spirit comes, Quando o Espírito vem, He brings shalom. ele traz shalom. And shalom, I want to give you 7 aspects of Eu shalom vou te dar 7 aspectos do very shalom. quickly, Bem rápido. because this aeroplane must land. Porque esse avião agora tem que pousar. Amen, amen. And tomorrow is another E day. amanhã vai ser um novo dia. Shalom. Shalom. Healing. Cura. Healing. Cura. By the Spirit of God. Pelo Espírito de Deus. Receive your healing now. Receba sua cura By agora. the power of God. Pelo poder de Deus. Hovering over your life. Sobre a sua vida. Stomach condition, be healed. Seja a condição que for, seja curado. Deaf ear, be healed. O ouvido surdo, seja curado. Eczema, be healed. Eczemas na pele, seja curado. Every sickness Cada and enfermidade, every disease cada is doença subject to the power é of the Holy submissa ao Spirit poder do Espírito Santo. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Number 2, Número 2. provision. Provisão. Provision. Provisão. What was God busy with all those 7 days, O 6 que days? Deus estava ocupado aqueles 6 dias? He wasn't just building things. Ele não estava somente fazendo coisas, He was making provision. ele estava fazendo provisão. God in His creation, Deus na sua criação, the Spirit in His o activity, Espírito na sua atividade, along with every act of creation, junto com todos os atos da criação, is His providing, sustaining power. providenciando, liberando poderes. And this is the provision of God for your life. E essa é a provisão de Deus para a sua vida. I'm not talking about money in the bank. Não estou falando sobre dinheiro no banco, I'm not talking about PIX or wise transfer. não estou falando sobre transações no Pix ou no Wise, I'm talking about the riches and wealth that comes from the Holy mas eu estou Spirit. falando das riquezas que vêm do Espírito Santo. Supernatural provision. Provisão sobrenatural. Supernatural provision. Provisão sobrenatural. Faith, have faith for it. Fé, tenha fé para isso. Supernatural provision. Provisão sobrenatural. I feel it in
the Eu spiritual sinto no realm. Espírito nessa noite. Grab it. Recebe Supernatural provision. provisão sobrenatural. Supernatural provision. Provisão sobrenatural. It comes in so many ways Vem de tantas maneiras beyond human que às understanding, vezes a gente não consegue nem entender. beyond human calculation. Não dá para calcular de uma forma humana. Our God Nosso Deus is a generous God. é um Deus generoso. Number 3, Número 3, deliverance. libertação. Aleluia. Deliverance. Libertação. For too long, Por muito tempo, we accept bondage as a state of humanity. nós aceitamos amarrações como se fosse o But estado da what humanidade. does the Bible say? Mas o que a Bíblia diz? For this purpose, Para esse propósito, God anointed o Senhor ungiu Jesus of Nazareth. Jesus de Nazaré. Why? Para quê? Why? Para quê? That he should Para destroy que ele possa destruir the works of the evil one. as obras de Satanás. He came to set the captives Ele free. veio para libertar os cativos. Accept no bondage in your life. Não aceite nenhum tipo de amarra Shake sobre a off. sua vida. Sacode essas algemas By the power of the Holy pelo Spirit. poder do Espírito Santo. Através da palavra de Deus. Through the word of God. Amém. Amém? Liberty. Liberdade. Freedom is a state of your spirit. Você estar livre é um estado de espírito. You could be bound in chains, Você pode estar amarrado em correntes, but your spirit is free. mas o seu espírito está livre. You could be bound up by Você circumstances pode até estar amarrado por circunstâncias. and not enjoy all the freedoms you would E love, talvez não aproveitar da liberdade que você gostaria, but you are free. mas você está livre por dentro. Your O seu espírito, Because he whom the Son sets porque free aquele que o Filho libertar, is free indeed. verdadeiramente sereis livres. Number 4, Número 4, victory. vitória. Victory. Vitória. Do you know you don't have to strive for the victory? Você sabe que você não precisa lutar para ter vitória. Victory is a gift. Vitória é um dom, é um presente. Thanks be to God Graças a Deus who gives us the victory que nos dá a vitória in Christ Jesus. em Cristo Jesus. How many need a victory in your life tonight? Quantos aqui precisam de vitória nessa noite? He calls us to walk from victory to victory. Ele nos chama para andar de vitória em vitória. Victory doesn't always look like the world thinks it A looks. vitória nem sempre parece como o mundo entende o que é vitória. When I was arrested Quando eu fui preso in a certain country num certo país for preaching the gospel, por pregar o evangelho, they were so bad, eles foram muito ruins, so arrogant, foram tão arrogantes, so rude. foram rudes, But the angel of the Lord stood with me. mas o anjo do Senhor esteve ali comigo. And I was so excited. Eu estava tão animado. When the angel of the Lord comes, Quando o anjo do Senhor vem, miracles, os milagres, signs and wonders, sinais e prodígios remarkable são algo remarcável, words of knowledge. palavras de conhecimento. And I waited and waited for the miracle. E eu esperei pelo milagre. And finally, at the very last moment, E finalmente, no último momento, I stretched my hand out to my persecutor, eu levantei a minha mão para aquele que me perseguia, an evil God-hater, a Christ-hater. homem que odeia a Cristo. And powerful words came out of my mouth. Palavras poderosas saíram da minha boca. I said, God bless E you. eu disse, Deus te abençoe. And he fell back, unable to stand in the power of God. E ele caiu no poder de Deus e não conseguia se levantar. And when I was liberated, Quando eu fui liberado, I
I said, Lord, I'm very happy, but where was the miracle? Where was the... Eu fiquei feliz, mas eu perguntei, Senhor, mas onde foi o milagre? He said, that was the miracle. E o Senhor falou, aquele foi o milagre. This man experienced the kingdom of God. Esse homem experimentou o reino de Deus. Why? Por quê? What does Jesus tell us? O que Jesus nos diz? Bless those who persecute you. Abençoe aqueles que te perseguem. Pray for those who despitefully use Ore you. por aqueles que te usam. In that moment, Naquele momento, he was confronted ele foi confrontado by the Holy Spirit, pelo Espírito Santo, opposite to the spirit that was gripping his heart. oposto ao Espírito que estava no coração dele. And he couldn't handle it. E ele não conseguiu resistir. Oh, the kingdom of God O reino de Deus is a kingdom of victory. é um reino de poder. Number 5, Número 5. restoration. Restauração. This is what the Holy Spirit does. Isso é o que o Espírito Santo faz. Restoration. Restauração. We need restoration. Nós precisamos de restauração. We need to take back what the devil stole Nós from us. precisamos tomar de volta o que o inimigo roubou de nós. Restoration Nós precisamos de restauração of our mental health. da nossa saúde mental. Restoration Restauração of our family life. da nossa família, vida em família. I saw in the spirit so many hurting, broken Eu families, vi no Espírito tantas famílias quebradas, parents and children, pais e filhos, husbands and wives, maridos e mulheres. and my heart breaks. E o meu coração But quebra. I thank God we don't have to have a broken heart. Mas eu louvo a Deus que nós não necessitamos ter esse We can coração have a partido. restored Nós heart, podemos ter um coração restaurado, restored family, uma família restaurada, restored um relationship, relacionamento restaurado, reconciliation, reconciliação, restoration. restauração. Number 6. Número 6. What flows from this? O que flui disso? Harmony. Harmonia. Do you think in heaven there's any disagreement? Você acha que no céu tem alguma discordância? Do you think Gabriel and Michael argue about something? Já pensou Gabriel e Miguel discordando um do outro? Do you think there are people out there who set up petitions against some aspect of kingdom life? Já pensou pessoas do céu falando algo contra a vida do reino? When we're walking in step Quando nós estamos andando with the Holy com o Spirit, Espírito Santo, we are always working together. estamos sempre trabalhando juntos. Let that be your portion. Que isso seja a nossa porção. When you go back to your Quando churches, vocês voltarem para as suas igrejas, whether it's this church or wherever you seja essa are, igreja ou em outra igreja, watching online ou até tonight, você olhando, assistindo online, I speak harmony eu libero a harmonia over your life. sobre a sua vida. No more war, Chega de guerra, no more fighting in the home, chega de brigas dentro de casa, no more violence, chega de violência, peace, paz, harmony. harmonia And then finally, e finalmente, number 7. número 7, What I'm about to say is the best of everything. e o que eu estou para dizer é o melhor de tudo. What do you think I left to last? Por que você acha que eu deixei por What do you último? think? O que você acha que eu deixei por último? Let me tell you. Deixa eu te dizer. Communion. Comunhão. This is the crowning work of the Holy Spirit. Essa é a coroa maior do Espírito Santo. We know the grace. May the grace of our Lord Jesus Que a graça Christ, do Senhor Jesus Cristo, the love of que o God, amor de Deus o Pai and the communion e a of the comunhão Holy Spirit. do Espírito Santo. God's love O amor de Deus, through the grace of Jesus através da graça de Jesus, brings communion. comunhão, traz comunhão. What is O communion? que é comunhão? Communion is participation Comunhão é participação in the life of the Spirit. da vida do Espírito. A new communion Uma nova comunhão is coming. está vindo. When we recognize our brothers and our sisters, Quando nós reconhecemos nossos irmãos e irmãs, because we recognize the presence of Jesus, the Spirit of God. porque nós reconhecemos o Espírito de Jesus, o That's Espírito what de makes Deus. us one. É isso que nos faz um. And that's what the life of the church is all about. E é isso que a vida da igreja tem a ver. It's about communion. Comunhão. Participation
participating together participando juntos, as a community, como uma comunidade, as a family. como uma família. And this will be the number one thing displayed in the shop window of the kingdom of God in these days. E é isso que vai nos fazer diferentes nesses últimos dias do reino de Deus. They will see our community. Eles vão ver a nossa comunhão. Look how they love one another. Olha só como eles amam o Senhor. The world is dying for communion, O mundo está à procura de comunhão, but it is the gift of the Holy Spirit mas é um dom, um presente do Espírito Santo to those who are shaped by Him, para aqueles que são formados por Ele, to those who are filled by aqueles Him, que são cheios dele, and to those also também aqueles who rest under His affirmation. que descansam embaixo da afirmação que vem Let dele. us pray. Vamos orar. Everybody stand. Se você puder se levantar, Everybody stand. todos vamos ficar de pé. Heavenly Father, Pai dos céus, we thank you nós te agradecemos for Jesus, por Jesus, your word. pela tua palavra. We thank you for the Holy Spirit Obrigado pelo Espírito Santo who is moving que está se movendo in our hearts, nos nossos corações, in our lives, nas nossas vidas, in our churches, nas nossas igrejas, in our nas communities, nossas comunidades, in our city, nas nossas cidades, in our nation, nas nossas nações, all over the world. do mundo todo. The Spirit is O moving. Espírito está movendo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. I want to declare a healing over somebody that has a problem in the lower spine. Eu quero declarar cura sobre pessoas que têm problemas na parte inferior da coluna. What I'm seeing in the Spirit O que eu vejo no Espírito is some bones which are not right in the lower part of the spine. a parte da região lombar da sua coluna, existe algo que não está correto. Father God, Pai, in Jesus' name, em nome de Jesus, I speak to those vertebrae eu oro por essas vértebras damaged, que foram danificadas, displaced, que foram creating saíram a do lot lugar of pain, correto, está causando muita dor. and I speak the healing of Jesus. Eu libero a cura de Jesus, Let your healing flow que a sua cura flua throughout that whole spine. através da coluna toda. People watching online, Pessoas assistindo I online. feel you grabbing miracles. Eu sinto que vocês estão se apropriando de You milagres. go ahead, grab it. Recebe. When I was praying for that spine, I feel that spine is being healed. Pessoas com problemas de coluna sendo curadas. Where are you? Quem é? Você que tem You problema feel na God coluna, healing you. região lombar, você sente que está sendo curada. But online, somebody, when I was praying for the spine, Quando eu estava orando pela coluna, said, você sente a cura. what about Recebe. my arm? What about my arm? Você falou assim, mas e o meu braço? I heard you in the spirit. Eu ouvi no Espírito. You said, what about my arm? Mas e o meu Be braço? healed! Seja curado. Katika jina la Yesu. Quem sente que a coluna está sendo curada. If you're being touched by this, Se você está sendo tocado por isso, just use the chat and let the people monitor deixe it. uma mensagem aí, coloca no chat. Você que está online. Listen, I'm praying for just these categories. É só por essas categorias, tá? Não But venha the se você- healing is all over this place. Mas existe cura acontecendo em todo esse lugar. It's everywhere because the Spirit is moving O right where you Espírito está are. se movendo onde você está. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Somebody is getting feeling back into their Tem fingers. pessoas que estão voltando a sensação Your das suas fingers mãos. were numb Estava dormente. and you're feeling it Você again. está sentindo novamente. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Blessed be your holy name.